Nesta manhã eu gostaria de enfocar o assunto status do servo de Cristo. And on that theme, there is no passage more important than Paul's first letter to the Corinthians, chapter 4 and verses 8 to 13. E nesse tema não há passagem mais vital, mais importante do que o que Paulo escreve aos Coríntios em 1 Coríntios 4, 8 a 13. Now, you know, Paul's method is he lays down certain great principles, and then he applies those principles to the people he's dealing with. E vocês sabem que o método de Paulo é delinear alguns princípios importantes, básicos, e aí ele aplica esses princípios às pessoas com quem ele está falando. Principles don't change, but people do. Os princípios não mudam, as pessoas mudam. And so he's got a few principles in the verses before this passage. Então ele tem alguns princípios nos versículos que antecedem essa passagem. Sola scriptura, scripture alone, verse 6. O versículo 6, por exemplo, só a Escritura. Don't go beyond what is written. Não ultrapasseis o que está escrito. Grace alone, verse 7. Apenas a graça, versículo 7. What do you have that you didn't receive from God? O que tens que não tenhas recebido de Deus? You are totally indebted to God's grace for everything. Você está totalmente endividado com Deus porque é a graça dele que lhe dá tudo. And then glory after death alone, verse 8. E aí o versículo 8, a glória após a morte somente. And that is the principle, and then Paul is going to open it up in the next verses. Então esse é o princípio e Paulo vai abrir esse princípio para nós nos próximos versículos. And the theme is, it is only those servants who suffer for righteousness' sake that God blesses. E o tema é apenas aqueles servos que sofrem por amor à justiça, o amor à retidão, que Deus abençoa. The theme is, what is it to be a real disciple of Jesus Christ? O tema é o que significa ser um verdadeiro servo de Jesus Cristo, discípulo de Jesus Cristo. The character, the tone of Christian living. O caráter, o tom do viver cristão. And when we come to choose our own lifestyles as Christians or the lifestyle of a congregation, there is no passage more important than these verses. E quando nós escolhemos o nosso estilo de vida, o estilo de vida para a nossa congregação, não há passagem mais importante do que esta. Many of the problems of the 20th century church come because they are ignoring these verses. Muitos dos problemas da igreja do século 20 vêm porque esses princípios estão sendo ignorados. Firstly, we look at the place of the apostles in the world, verse 9. Primeiro nós olhamos para o lugar dos apóstolos, no versículo 9. Now you remember the apostles are the greatest gifts that God gives to the church. Vocês se lembram que o dom do apostolado é o maior dom que Deus concede à sua igreja. Apostles have been with Christ from his baptism to his ascension. Os apóstolos estiveram com Cristo desde o seu batismo até a sua ascensão. Seen his greatest miracles. Eles contemplaram os maiores milagres. Heard his greatest sermons. Ouviram os maiores sermões de Jesus. They are the representatives of Jesus Christ in this world. São os representantes de Jesus Cristo nesse mundo. As the Father sent me, so I send you, he Assim says. como o Pai me enviou, ele diz, eu vos envio a vós. And where are they in the estimation of the world? E onde é que se encontram essas pessoas aos olhos na avaliação do mundo? They are where Jesus Christ was. Eles estão onde Jesus Cristo esteve. They are where Christ's church must always be if it is faithful and obedient to the Savior. Eles estão onde a igreja do Senhor deveria sempre estar, se ela quiser ser obediente e fiel a Jesus Cristo. The question is, where does God put these greatly gifted men? A pergunta é, aonde Deus coloca esses homens tremendamente dotados por Ele?
We know that the Corinthian church was putting them up on pedestals. Nós sabemos que a igreja de Corinto colocava essas pessoas sob pedestais. Some were putting Apollos on a pedestal. Alguns colocavam Apolo num pedestal. Some putting Peter on a pedestal. Outros colocavam Pedro num And pedestal. some putting Paul on a E pedestal. outros colocavam o próprio Paulo num pedestal. Saying these are the great ones. Oh, Paul is the greatest. Peter's the greatest. E eles Isn't he diziam, wonderful? esses aqui são os maiores de todos. Olha, Paulo é tremendo, Pedro é tremendo, ele não é maravilhoso? Verse 9 tells us where God put the apostles. Mas o versículo 9 diz onde Deus coloca o apóstolo. He puts them at the end of the procession as men condemned to die. Ele os coloca no final da procissão, por assim dizer, como homens condenados à morte. We are people, we've been watching the television in our rooms and we have been seeing Christian preachers. Nós temos televisões nos nossos quartos, nós podemos ver pregadores evangélicos na televisão. We've thought, I could preach better than that. E nós dizemos, eu prego melhor do que isso. I wish I could fly around the world in my own aeroplane. E nós começamos a dizer, eu gostaria de eu viajar o mundo todo no meu próprio avião. We want to be treated like the Pope. Nós queremos ser tratados como Papa. Whenever that happens, it's just a disaster for the church. Quando isso começa a acontecer, isso é um desastre para a igreja. God didn't dress up the apostles in gorgeous clothes and carry them around in chairs. Deus não fez os apóstolos estarem vestidos de roupagem toda gloriosa, carregados em cadeiras para cima e para baixo. The Bible says God put them at the end of the procession as men condemned to die. A Bíblia diz, o Senhor diz que Ele os colocou no fim da procissão como que homens condenados à morte. And that's what we say today to grieving widows in places like Iran whose husbands have been shot because they love and preach Jesus Christ. É isso que nós dizemos hoje em dia, por exemplo, para viúvas no Irã, cujos maridos foram mortos porque eles amavam o Senhor e eles pregavam o Evangelho. We say, the Savior that you followed said, "Blessed are you when men despise you and say all manner of evil against you." O seu Salvador disse, nós falamos a essas pessoas, que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos, e as pessoas dizem toda sorte de mal contra essas pessoas porque estão sendo fiéis ao Senhor. You are where God has put you. Você está onde Deus lhe colocou. He's put us, Paul says, on display at the end of the procession like men condemned to die in the arena. Ele nos colocou como espetáculo no final daquela procissão, como que homens condenados a morrer na arena. You understand the picture. The victorious army has returned home to the city. Vocês se recordam daquele quadro do passado? O exército vitorioso está voltando para casa. It's waiting now the night before outside the city gates. Ele está esperando na noite anterior, do lado de fora da cidade. All the flags are out in the city. Todas as bandeiras estão hasteadas na cidade. And in the morning the gates of the city open and in comes the army. E na manhã seguinte abrem-se os portões daquela cidade e entra aquele exército vitorioso. And first in the army is the king and the generals and the great new heroes of this campaign. E à frente daquele exército vem o rei, os grandes generais e os heróis daquela batalha. And then come all the soldiers. E depois vem os soldados comuns. There's your father, there's your brother, there's your son, and you wave and welcome them. Ali estão seu pai, ali estão seu irmão, ali estão outras pessoas e você começa a saudá-las, acenando para elas. Then come the prisoners of war. Aí vem os prisioneiros de guerra. They're terrified. Eles estão aterrorizados. The mothers are hanging on to their little girls. As mães seguram as suas filhinhas quando vêm aqueles presos de guerra. These girls are going to be sold as slaves tomorrow. Aquelas meninas prisioneiras de guerra vão ser vendidas como escravas amanhã. There's all the shouts and the dirty language. Então existe aquela gritaria, aquela linguagem suja. And last of all come the men condemned to death. E por último, naquela procissão vêm os homens condenados à morte. And you pick up stones and you throw the stones at them. E você pega uma pedra e começa a atirar nessas pessoas. And you throw mud and dung at them. E você atira barro, atira qualquer coisa que você possa pegar para atirar neles. No hope at all for these men. Não existe qualquer esperança para aqueles homens. They're going to the arena.
Eles estarão indo para a arena. They're going to be thrown to the lions. Eles serão atirados aos leões. Soldiers are going to chop them up. Os soldados vão acabar com eles com as suas espadas. Some are going to be burned alive and some are going to be crucified. Alguns serão queimados vivos, serão crucificados. Paul says that is where we are. Paulo diz, é aí que nós estamos. Not the leaders. Nós não somos os líderes. Not rubbing shoulders with the kings. Nós não estamos lado a lado com o rei. On our way to die. Nós estamos a caminho da morte. Absolutely no possibility of escape. Nenhuma possibilidade de escape. No commando raid from heaven is going to come and rescue us. Não haverá alguém vindo do céu, um comando do céu vindo nos resgatar da morte. We're going to die. Nós vamos morrer. Not going fishing. Nós não vamos passar ilesos. Not going to the cinema. Nós não vamos pescar, não vamos ao cinema. Not going on vacation. Nós não vamos tirar férias. We're going to die. Nós vamos morrer. Hated by the world. Odiados pelo mundo. The disciple is not above his master. O discípulo não está acima do seu mestre. They hated him, and so they're bound to hate those who live like him, close to him. Eles odiaram a Jesus, seu mestre. Então eles vão odiar aquele discípulo que anelar por viver próximo de Jesus, semelhante a ele. Paul says, verse 9, we've been made a spectacle to the whole universe, to angels as well as to men. Paulo diz no versículo 9 que nós nos tornamos espetáculo do mundo, tanto a anjos como a homens. We fathers driving through the town and we see our children making a spectacle of themselves, fooling around with other children. Nós pais, às vezes dirigindo o nosso automóvel, encontramos os nossos filhos em algum lugar da cidade tornando-se espetáculo dos outros, junto com outros jovens. When the children come home in the night, we talk to them and we say, I saw you in town today. I was very unhappy the way you were behaving. E quando os filhos chegam em casa à noite, nós passamos aquele sermão e dizemos, olha, eu vi você lá na cidade, eu estou envergonhado com o seu comportamento. We want some dignity, some decency with our children. Nós queremos dignidade, decência com os nossos filhos. When God sent His own Son into the world, He took all the dignity and all the decency away from Him. Quando Deus mandou seu filho ao mundo, Ele tirou toda a dignidade, toda a decência dele. He didn't spare him from having all his clothes taken off him and being nailed naked to a cross. Ele não o poupou de ser despido das suas vestes e de ser pendurado naquela cruz sem roupas. Jesus was made a spectacle to the world. Jesus tornou-se espetáculo do mundo. And those that follow him must be prepared to be made spectacles to the world, E Paul aqueles que o says. seguem, diz Paulo, têm que estar prontos a se tornarem espetáculo do mundo. Paul is writing this letter to the Corinthians from Ephesus. Paulo está escrevendo aos Coríntios a partir de Éfeso. We're told about it in Acts chapter 19. Em Atos 19, nós temos o relato que nos conta disso aqui. The mob has taken two of Paul's Christian friends, Gaius and Aristarchus. Aquela multidão pegou dois dos companheiros de Paulo, Gaio e Aristarco, And they've run them off their feet to the arena to put them to death. e levaram esses dois companheiros de Paulo para a arena para serem condenados à morte. Come on now, we're going to have some fun. We're going to kill some Christians. Come on, let's go to the arena. Aquele pessoal está dizendo, venham conosco, vamos nos divertir, nós temos uns cristãos aqui, nós vamos pô-los à morte, venham conosco. Men being entertained by the spectacle of suffering Christians. Homens sendo entretidos pelo espetáculo promovido ou a partir de cristãos. Paul was often a spectacle of a suffering Christian, watched by a hating world. Paulo era, via de regra, um espetáculo ao mundo que odiava os crentes. Paul says, but angels too are watching us. E Paulo diz, os anjos também estão nos vendo. You see the angels looking down from the ramparts of heaven. Os anjos estão olhando lá de cima dos céus. And they're saying, oh God, not that. E eles estão dizendo como que, Senhor, Deus, não, isso não. They're saying, God will rescue them from death at the last moment. Eles estão imaginando, Deus haverá de resgatar aquela pessoa da morte no último momento.
And there's a legion of angels, and their swords are ready to come to rescue them. E há uma legião de anjos ali com as espadas prontas para virem resgatar aquela pessoa. Gabriel is looking at his Lord for the command, and he'll come straight away. Gabriel está olhando para o seu Senhor, pronto para receber a ordem para vir imediatamente em resgate dos seus. No command is given. Mas não há nenhum mandamento dado por Deus, nenhuma ordem. And the angels watch. Os anjos simplesmente assistem o espetáculo. Watch with admiration and wonder. Eles and assistem awe. aquilo com admiração, com uma perplexidade toda típica. At the courage and bravery of these boys and girls and men and women who stand for Jesus Christ. Quando eles contemplam aquela coragem de meninos e meninas, homens e mulheres que tomam uma posição por Cristo Jesus e não abrem mão dela. Angels give glory to Jesus Christ because of the sufferings. Os anjos dão glória a Jesus Cristo por causa do sofrimento que eles veem. I'm asking you, where are the most gifted men that this world has ever seen? Eu pergunto a vocês, onde é que estão os homens mais dotados, mais capacitados que esse mundo já viu? These men who planted more churches than any of us. Homens que já plantaram mais igrejas do que qualquer um de nós. These men who've seen more people saved than any of us. Esses homens que viram mais gente salva do que qualquer um de nós. These men full of the Holy Ghost. Homens cheios do Espírito Santo. They're at the end of the procession. Eles estão no final da procissão. They're men condemned to death. Homens condenados à morte. Spectacle to the world and to angels. Espetáculo ao mundo, espetáculo aos anjos. But where is the Corinthian church? Mas onde está a igreja de Corinto? Verse 8. Versículo 8. Having all they want, already rich kings. Já estando fartos, sendo ricos, reis. They're at the front of the procession. Eles estão na frente da procissão. They've got the place of honor. Eles estão no lugar de honra. Has God put them there? Será que foi Deus que os colocou No, ali? He hasn't. Não, não foi Deus, They não. put themselves there. Eles se colocaram ali. The flesh hates to be at the end of the procession. A carne odeia estar no final da procissão. They're not in the place God wants them to be. Eles não estão no lugar que Deus quer que eles estejam. When I was in school at 1 o'clock, the bell rang for dinner. Quando eu estava na escola, a 1h tocava o sinal para nós irmos para o almoço. So we all ran up to the dinner hall and got into a line for dinner. Então nós todos corríamos para o refeitório e entramos na fila para pegar a bandeja. If we missed the first sitting, we had to go and wait 20 minutes for a second sitting. Se nós perdêssemos aquela primeira turma que entrava no refeitório, nós tínhamos que esperar 20 minutos para entrar com a segunda turma. And when you're 15, 20 minutes is an eternity. E nessa altura, 15 a 20 minutos é uma eternidade. Now, there were boys in school that had knuckles Havia rapazes na escola que tinham os músculos fortes, and muscles. músculos bem desenvolvidos. They could never go to the end of a line. Eles jamais iriam para o final de uma linha. So they'd push in at the front. Então eles entravam na frente dos outros And everyone was scared to push them out. e todo mundo tinha medo de tirá-los de volta da fila. These Corinthians, they didn't want to go at the end of the procession. Esses crentes de Corinto não queriam ir para o fim da procissão, não. And it seems to me that that is the problem with the Church of Jesus Christ today. E esse me parece ser o problema da igreja de Jesus Cristo hoje. It's not where God wants it to be. Ela não está onde Deus quer que ela esteja. It's where the advertisers have put it. É onde aqueles que fazem a propaganda a colocaram. It's where the health and prosperity heresy puts it. É onde a heresia da saúde e da prosperidade a coloca. It's where love of ease puts it. É onde o amor pela vida mansa a coloca. It's not where God has put it. Não é onde Deus a colocou. Because if we are where God wants His servants to be, we are taking up our cross. Porque se estivermos onde Deus quer que estejamos, nós estaremos tomando sobre nós a nossa cruz. And we are denying ourselves. E estaremos negando-nos a nós mesmos. And we are following the Lord Jesus Christ. E estaremos seguindo o Senhor Jesus Cristo. We are not the kings of Brazil. Não somos os reis do Brasil. We are the hated ones of Nós Brazil. somos os odiados do Brasil.
The second thing that Paul speaks of here is the status of the apostles in the world. A segunda coisa que Paulo trata aqui é o status dos apóstolos no mundo. The status in the eyes of the world, it's very low to be a Christian. Aos olhos do mundo é uma coisa muito insignificante ser um crente. He says three things in verse 10. We are fools for Christ, he says. Ele diz três coisas no versículo 10. Nós somos loucos por causa de Cristo. Now these men at the end of the procession are there because their king decided that he would attack another country. Aqueles homens estão no final da procissão, na verdade, porque o rei deles havia decidido que ele atacaria um outro país. They had no choice in the matter. Eles não tinham escolha naquela questão. We've chosen to follow Jesus Christ. Nós escolhemos seguir Jesus Cristo. We've heard all the warnings. Nós ouvimos todas as palavras de aviso de Jesus Cristo. The Savior has made the dangers spectacularly clear. O Salvador deixou muito claro para nós os perigos de segui-lo. He's told us the conditions. Blessed are the poor in spirit, for theirs alone is the kingdom of heaven. Ele nos disse, por exemplo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles, só deles, é o reino dos céus. He's told us the terms. If any man would follow me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Ele deixou claras as condições. Se alguém quer me seguir, tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me. We've chosen to say goodbye to comfort and the easy life. Nós escolhemos dizer adeus ao conforto, à vida mansa. And the world says, what fools. E o mundo diz, como vocês são loucos. I have a friend, when he was in seminary, he worked in the vacation digging graves. Eu tenho um amigo que, quando ele estava no seminário, durante as férias, ele era coveiro. And when the chief grave digger discovered he was going to be a preacher, he showed him great disrespect. E quando o coveiro mestre descobriu que ele ia ser um pregador, ele começou a desrespeitá-lo profundamente. He is foul-mouthed and he was anti-Christian. Aquele homem tinha uma boca suja, ele era completamente anticristão. And one day he turned to my friend. E um certo dia ele se voltou para esse meu amigo. He said, "You see that man walking through the cemetery? Christianity ruined that man." Ele disse, está vendo aquele homem ali que está percorrendo o cemitério? O cristianismo acabou com a vida daquele homem. In the war, everything was rationed. Everything was in short supply. Na guerra, tudo era racionado, havia pouco de tudo. But there was a way of getting whiskey and gasoline and chocolates and tires if you knew this man. Mas havia uma forma de você conseguir um pneu, whisky, gasolina, coisas assim, se você conhecesse aquele tal homem. We call it the black market, and he knew how to get those things illegally. Nós chamamos isso de mercado negro, e aquele homem operava isso, ele sabia como obter isso ilegalmente. And then one day he heard the gospel. E um dia aquele homem ouviu o And he evangelho. gave all that life up. E ele desistiu daquela vida dele. Christianity ruined him, he O said. cristianismo arruinou a vida daquele homem. He became a fool for Jesus Christ. Ele se tornou um louco por causa de Cristo. Two young boys looking up to their father Zebedee. Dois jovens olhando para o seu pai Zebedeu. Zebedee was a fisherman. Ele era um pescador. Two little boys, James and John. Dois jovens, Tiago e João. Daddy, 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 take us on the boat. Let's go on the boat with Daddy. Papai, leva-nos no barco, nós queremos ir pescar com o Senhor. And all the time they're growing up, they want to be fishermen. And all he wants is to hand over the fishing business to them. E o tempo todo eles querem ser pescadores, e aquele homem está doido para passar um negócio para os seus filhos. And one day, a young wandering preacher called Jesus of Nazareth comes by. E um dia um pregador itinerante jovem chamado Jesus passa ali por Nazaré. He says, "Come on, follow me. E ele diz para eles, venham, sigam-me. I'll make you fishers of men." Eu vou tornar vocês pescadores de homens. They say goodbye to Zebedee and goodbye to the fishing business. Eles dizem adeus a Zebedeu, adeus aos negócios de pesca. And all the good old boys, the friends of Zebedee, say, "What a waste of a life." E aí os amigos de Zebedeu, todos os demais dizem, que perda de vida, que perda de tempo.
had a secure future, a wonderful time on the Lake of Galilee. Futuro seguro, assegurado, lago Mar da Galileia. What fools. Que tolos, que loucos. 4 years later, James is thrown into prison. 4 anos mais tarde, Tiago é atirado na prisão. Soldiers take their swords out and kill him. Os soldados pegam as suas espadas e matam Tiago. And all the friends of Zebedee say, "We told you so." E os amigos de Zebedeu dizem para ele, tá vendo? Nós te avisamos. Fools, for Loucos, Christ's sake. por amor de Cristo. Second thing he says here, we are weak for Christ, verse 10. A segunda coisa que ele diz aqui é que nós somos fracos por causa de Cristo. It's the great theme that's built up in Paul's second letter to the Corinthians. É o grande tema que é desenvolvido por Paulo na segunda carta aos Coríntios. The hardships that he goes through. As dificuldades que ele enfrenta. The sleepless nights and the hunger and being beaten and all the pains that he went through. As noites sem dormir, a fome que ele passa, os açoites que ele recebe, todas as dificuldades que ele enfrentou. In weakness often, he says. Geralmente em fraqueza, ele diz. But when I am weak, then I am strong, he says. Mas ele diz também, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Because my weakness tells me I can only get by the strength of Jesus Christ. Porque a minha fraqueza me ensina que eu só posso sobreviver pela força de Jesus. I can only face the future by Jesus Christ. Eu só posso encarar o futuro através de Jesus Cristo. It's a consciousness of my weakness that keeps me hanging on to him. É a consciência da minha fraqueza que me mantém preso a ele. If Saul of Tarsus had remained a Pharisee, se Saulo de Tarso tivesse permanecido um fariseu, if he'd been teaching at the university like Gamaliel, se ele tivesse ensinando na universidade como fazia Gamaliel, never one lash on his back, nunca jamais teria sofrido um açoite sequer sobre as suas costas. Never once in prison. Nenhuma vez ele teria sido aprisionado. Never known all these weaknesses. Ele jamais teria conhecido essas fraquezas. But once he knew Jesus Christ and started to serve him, he became weak for Christ. Mas uma vez que ele conheceu a Cristo e ele começou a servi-lo, ele se tornou fraco por Jesus Cristo. Third thing he says about his status as an apostle, verse 10, we are dishonored. A terceira coisa que ele diz acerca do seu status como apóstolo, ele diz, nós somos desprezíveis. Remember, he arrives in Damascus and he has his sight and he starts to preach. Você se lembra que ele chega em Damasco, ele tem a sua visão recuperada, ele começa a pregar. They hate everything they hear. Eles odeiam tudo que eles ouvem de Paulo. And they try to kill him straight away. E procuram matá-lo imediatamente. And the Christians put him in a basket and let him down over the wall of Damascus in the night to escape. E os cristãos o fazem fugir dentro de um cesto pela muralha durante a noite. This brilliant leader of the Pharisees is now running away and going down a wall in a basket. Aquele brilhante líder dos fariseus agora tem que fugir à noite dentro de um cesto. He's dishonored. Ele está sendo desprezível. When he gets to Lystra and Derbe, he is stoned. Quando ele chega a Listra e Derbe, ele é apedrejado. Men pick up big, sharp stones and they throw them at his body. As pessoas pegam aquelas pedras grandes e pontudas e atacam na direção do corpo de Paulo. Until all the life has been pounded out of him. Até que a vida parece ter se esvaído dele. And so you don't leave his body rot in the city, so they pick him up by his ankles and they pull him out of the city. E você não deixa um corpo ali morto, então eles o pegam pelos seus pés, pelos seus tornozelos e eles o arrancam dali. With his head hitting every pothole and every rock. Com a cabeça dele batendo em tudo quanto é buraco e tudo quanto é pedra pelo caminho. And they just throw his body for the vultures to eat outside the city. E eles jogam o seu corpo para fora da cidade para que os abutres o devorem. He was dishonored. Ele foi desonrado, desprezível. And then he goes into prison many times. Aí várias vezes ele vai parar na prisão. Think of the dishonor on your name of being put in prison. Pense na desonra que viria ao seu nome de ser aprisionado. Paul says, I'm at the back of the procession. Paulo diz, eu estou no fim da procissão. But these Corinthians, they're at the front.
Mas os crentes de Corinto estão na frente da You see the procissão. contrast, verse 10, you are so wise in Christ. Vocês veem o contraste no versículo 10. Vós sois tão sábios em Cristo. You've learned the way to get from the back of the procession to the front. Vocês aprenderam um jeitinho de sair do final da procissão, de se colocarem à frente da procissão. No danger of anyone saying to you what a fool you are. Sem que vocês corram risco de alguém dizer para vocês como vocês são loucos. You are so strong, he says. Vocês são tão fortes, ele diz. Investing in your homes and investing in your jobs and investing for the future. Investindo em seus lares, suas casas, nos seus negócios, investindo para o futuro. Eminent people in the community. Pessoas iminentes na comunidade. You are strong. Vocês são fortes. Brazil needs more people like you. O Brasil precisa de gente como você. In other words, there are emphases in the Bible on family life and being a obedient member of society. Ou seja, ênfases até bíblicas de serem pessoas que têm uma vida em família, pessoas que vivem para a sociedade, Paying your taxes, living a moral life, que pagam seus impostos e vivem uma vida moral, having common sense. pessoas que têm um bom senso. And there are people who say, yes, that's what Christianity is all about. E há pessoas que dizem, o cristianismo é isso aí. And all those other things in the Bible. E todas as demais coisas da Bíblia. Evangelism, Evangelismo, preaching the whole counsel of God, pregar todo o conselho de Deus, warning all men about the judgment to come, avisando a todos os homens do juízo por vir, taking the alabaster jar of precious perfume and pouring it over the feet of Jesus. pegando aquele precioso perfume de alabastro e despejando nos pés de Jesus. All that ignored. Tudo isso é ignorado. So wise. Tão sábios. And Paul says, and you are honored. E vocês são nobres, ele diz. You get the prize from the city for being such upstanding members of society. Vocês recebem todo o louvor da sociedade por serem membros tão dignos da sociedade. But we are weak and dishonored fools. Mas nós somos fracos, desprezíveis, loucos. And then thirdly, he speaks about the experience of the apostles in verses 11 and 12. Aí nos versículos 11 e 12 ele fala da experiência do apóstolo. And the experience is of deprivation and destitution. A experiência de serem depravados, de serem destituídos das coisas. It's just as if they were living in Rwanda or Croatia. É como se eles estivessem vivendo na Ruanda ou na Croácia. He says 4 things about himself. E ele diz 4 coisas acerca de si mesmo. Firstly, he talks about his physical condition. Verse 11. Primeiro, no versículo 11, ele fala da sua condição física. Hungry and thirsty, in rags and homeless. Sofrendo fome, sede, nudez. He didn't know where his next meal was coming from. Ele não sabia sequer de onde viria a sua próxima refeição. Often aching inside for food. Frequentemente doendo por dentro à busca de comida. Often longing for some drink because of his dry throat. Com frequência tentando buscar uma água porque a sua garganta estava seca. I've never known that in my life. Eu nunca passei por isso na minha vida. Paul says he was in rags. Paulo diz que ele estava em farrapos. The needle that he used to make tents patched up his clothes. Quem sabe aquela agulha que ele usava para fazer tendas era a agulha que ele usava para costurar sua roupa esfarrapada. He looked like a tramp. Ele parecia um mendigo. Somebody who lives on the streets. Alguém que vive nas ruas. We'd never let him stand in our pulpits and preach. Nós jamais daríamos a ele o nosso púlpito para pregar. He says he was homeless. Ele diz que ele não tinha lar. All he had was in a pack on his back. Tudo que ele tinha era uma mochila que ele carregava nas costas. Sends a letter to Timothy and he says, bring some books and a blanket and a coat and come before the winter. E ele escreve a Timóteo e diz, olha, traz os livros, me traz aí uma manta, me traz um cobertor, vem antes do inverno. We've got everything. Nós temos tudo. Our children don't know what to buy for us fathers at Christmas time because we got everything. Na verdade, os nossos filhos não sabem o que eles nos compram de presente no Natal porque nós temos tudo. We think of our homes and all the things we love the most in our homes. Nós olhamos para os nossos lares e tudo que nós tanto prezamos dentro da nossa casa. The photograph of our wedding day.
as fotografias do nosso casamento, the little things the children made and gave us when they were young, aquelas coisinhas, lembranças que os nossos filhos quando pequenos nos deram. our brothers who were robbed here miss most of all those rings that the husband gave us on our wedding day. Provavelmente os nossos irmãos que foram assaltados vão sentir muita falta daquelas alianças que Tem- trocaram no dia do casamento. Things we kept in our wallets that are sentimentally so important to us. Talvez coisas que guardávamos na carteira que sentimentalmente têm tanta importância para nós. But Paul didn't have a home. Mas Paulo não tinha um lar, uma casa. All he had was carried in his back. Tudo que ele possuía dava para ser carregado nas suas costas. Second thing he tells us here, that he was brutally treated. A segunda coisa que ele nos diz é que ele foi tratado asperamente. He was often beaten up. Ele foi esbofeteado frequentemente. He'd be walking home one evening after visiting someone and bringing the gospel to that person. Ele estaria voltando para dormir uma certa noite depois de ter pregado o evangelho para uma pessoa. And then he'd hear footsteps of two men getting nearer and nearer, walking up behind him. Aí ele começava a ouvir passos de homens que estavam se aproximando dele. And he'd just get ready for an attack. E ele se preparava para ser atacado. People spat on him as he walked along the street. As pessoas cuspiam nele à medida que ele passava pelas ruas. Children ran after him and shouted at him. As crianças corriam atrás dele e faziam gozações com ele. Men opened their gates and sent their dogs on him. As pessoas abriam os portões de suas casas para que seus cachorros pudessem perseguir a Paulo. My brothers, it wasn't very long ago in Brazil when the Protestant evangelicals brought the gospel here. Não faz muito tempo, meus irmãos, que os evangélicos trouxeram o evangelho ao Brasil. Many of our grandfathers and fathers suffered for the sake of the gospel. Muitos dos nossos avós, quem sabe até dos nossos pais, sofreram por causa do evangelho aqui neste país. The most blessed times Brazil has seen. Sem dúvida, os tempos mais abençoados que esse país já conheceu. The third thing he says here, verse 12, we work hard with our own hands. A terceira coisa que ele diz no capítulo 12, no versículo 12, é que nós trabalhamos duro, nos afadigamos com as nossas próprias mãos. 5 times in the New Testament, Paul refers to working with his hands. 5 vezes no Novo Testamento, Paulo se refere com o trabalhar das suas próprias mãos. So obviously it's important. Então, obviamente, isso é importante. Jesus was a carpenter. Jesus era um carpinteiro. Peter was a fisherman. Pedro era um pescador. Paul could make tents. Paulo fazia tendas. Why is it emphasized? Por que isso é enfatizado? Because the Greeks despised people working with their hands. Porque os gregos desprezavam pessoas que faziam trabalho com as mãos. Their whole ambition in life was not to work with their hands, A ambição que os gregos tinham na vida é não ter que trabalhar manualmente, but to be wealthy enough to employ other people to work, and they could sit down all day. mas a ambição de serem ricos o suficiente para poder contratar pessoas para fazer trabalho manual, de forma que eles pudessem ficar o dia inteiro de papo pro ar. Paul meets this with a sense of the dignity of manual labor. Paulo vai de encontro a isso, mostrando a dignidade do trabalho manual. Before the fall, Adam's working. Antes da queda, Adão já trabalhava. In the 10 Commandments, God says, 6 days shalt thou labor. Nos 10 mandamentos, Deus diz, por 6 dias trabalharás. But these Corinthian Christians were kings. Mas esses crentes de Corinto eram reis. Kings don't work. Os reis não trabalham. They don't peel potatoes and hoover the floor. Eles não descascam batatas, eles não varrem o chão. They don't wash the dishes afterwards. Eles não lavam os pratos depois da refeição. They employ servants to do that work. Eles empregam serventes para fazer esse trabalho. The fourth experience, he says in verse 13, he became the scum of the earth. A quarta experiência que ele relata no versículo 13 é que ele se tornou lixo do mundo. And the refuse of the world. Caluniados, escória do mundo. It's what I saw, those going into those black plastic bags this morning and going on to the cart as it went up the road. É como aquilo que nós vimos, aqueles sacos pretos que jogam fora o lixo e aí são jogados no caminhão de lixo. You take it out of the city and it goes to the dump. Você pega aquilo e você leva para fora da cidade no depósito de lixo. It's the waste. É a sobra, a escória.
And that is the world's judgment on the church. Esse é o juízo, esse é o julgamento que a sociedade humana faz da igreja. Just like a disposable tissue, you throw it away. É como se fosse alguma coisa descartável que você joga fora. And when Paul is thinking about the church, he thinks of it in terms of cosmic refuse. E quando Paulo pensa na igreja, ele pensa na igreja como refúgio cósmico. That's where God has placed Christians today. É onde Deus colocou os crentes hoje. And Paul says, verse 13, up to this moment, up to now, it's like that. E Paulo diz no versículo 13, até agora tem sido assim. That is, he's been a servant of Christ for 20 years. E Paulo já é servo de Cristo há 20 anos a esta altura aqui. Doesn't change. Não muda. When he started off, he was let down in the basket from the wall of Damascus. Quando ele começou na primeira noite, ele já teve que fugir num cesto naquela muralha de Damasco. And now he's in prison. Agora ele está na prisão. It's from the hard to the difficult. É do difícil ao mais difícil. And from the difficult to the impossible. E do difícil ao impossível. That is the logic of the Christian life. Essa é a lógica da vida cristã. And if your life isn't like that, it's a very sad life. E se a sua vida não é assim, ela é uma vida muito triste. The fourth thing that we are told here about the response of the apostles to the world. A quarta coisa que o texto nos fala é da resposta, da reação do mundo aos apóstolos. At the end of verse 12 and in verse 13. No final do versículo 12 e também no versículo 13. We are cursed, Paul says. Nós somos injuriados, ele diz. Men swear at us. As pessoas nos xingam. All those vulgar words. Palavras vulgares. Children swear at us. Women swear at us. As crianças, as mulheres falam palavrões para nós. And our response is to bless them. E a nossa resposta é abençoar essas pessoas. That is, in our hearts, we're praying for them. Ou seja, nos nossos corações nós estamos orando por essas We're pessoas. saying, oh Lord, save that little boy. E nós estamos dizendo, Senhor, salva esse menininho. Lord, work in that heart of that woman with those awful words on her lips. Senhor, trabalha no coração daquela mulher que tem palavras tão sujas nos seus lábios. We pray for God's blessing in salvation to come upon the people who are treating us in this way. Nós oramos para que a bênção do Senhor, que se traduz em salvação, venha no rumo daquela pessoa que está nos tratando tão We are mal. praying that God will make us a blessing to those people who are cursing us. Nós estamos orando para que Deus nos torne uma bênção para aquelas pessoas que estão nos xingando. A few years ago I was preaching in Mississippi, Há 2 anos atrás eu estava pregando no Mississippi, just a small town. uma cidade pequena. On Monday morning I went to visit an old friend. E na segunda-feira de manhã eu fui visitar um velho amigo. He has a furniture shop in the middle of the town. Ele tem uma loja de móveis no meio da cidadezinha. And I know him and his daughter and his son-in-law is a Presbyterian minister in the PCA. Conheço a ele, filha, o seu genro é um pastor da igreja presbiteriana nos Estados Unidos. But he and his wife are Baptists. Ele e a esposa são batistas. And he told me of what had happened a few weeks earlier. E ele me contou o que havia acontecido algumas semanas antes. He was talking to a black Christian. Ele estava falando com um cristão de cor negra. They were having some fellowship together. E ambos estavam tendo uma comunhão gostosa juntos. And up to them walked a despicable white racist. E a eles chegou um branco desprezível, racista. And after a few minutes he said something terrible to this black brother. E depois de alguns instantes ele disse alguma coisa terrível àquele irmão de cor. My friend was shocked. O meu amigo ficou chocado. And he turned to him and he said, "You shouldn't say a thing like that. E ele se voltou para aquele homem e disse, você não deveria dizer isso. You should apologize to him for saying that." Você devia pedir desculpas a ele por ter dito isso. And this man said, "You won't find me apologizing to a black epithet." E ele disse, você não vai me ver jamais pedindo desculpas a uma coisa qualquer preta. And off he strutted back to the stone under which he was living. E ele voltou para aquela dureza de coração para onde ele vivia. This black Christian was really hurt.
Aquele irmão de cor ficou profundamente magoado. And he turned to my friend and he said to him, E ele se voltou para o meu amigo e ele disse para ele, I'd really like to get revenge. ele disse, eu gostaria muito da vingança. And this would be the revenge. E isso seria vingança. I'd be driving back to Louisville late one night. Eu estaria dirigindo de volta para Louisville uma certa noite, bem tarde da noite, And I'd see his car stuck on the side of the road. e eu encontraria o carro desse homem encrencado à beira do caminho. He had a flat tire Um pneu furado, por exemplo. and he didn't have a jack. E ele não tinha um macaco. And I'd stop my car E eu pararia o meu carro and I'd get my jack out. e eu tiraria o macaco do meu carro. And I'd jack up his tire and change it for him. E eu colocaria o macaco no carro dele e eu trocaria o pneu do carro dele. That would be the revenge Isso I'd para like mim to get. seria a vingança que eu conseguiria obter. Don't overcome evil with evil, but Não. overcome evil with good. Não vençais o mal com o mal, vençais o mal com o bem. If they hit you on the one cheek, turn to them the other cheek also. Se baterem num lado da sua face, voltem o outro lado da face. If your enemy is hungry, give him food. Se seu inimigo está faminto, dá-lhe de comer. That's Christian revenge. Essa é a vingança do crente. Paul says, we are cursed and we bless. Paulo diz, nós somos injuriados e nós bendizemos. And then Paul says, we are persecuted. Paulo diz, nós somos perseguidos. And our response is to endure it. E a nossa resposta à perseguição é suportá-la. And if Paul could, then you can too. E se Paulo pôde fazer isso, você também pode. Paul had to feel the rocks crashing into his body, Paulo teve que sentir as pedras batendo contra o seu corpo. and the spitting, and the raw hatred. E todo aquele cuspir, aquele ódio das pessoas. People come and say, Pastor, what can I do? People hate me because of my faith. As pessoas se chegam para você e dizem, pastor, o que é que eu faço? As pessoas me odeiam pela minha fé. Paul says, endure it. Paulo diz, suportem isso. Mother says, they laugh at my children in school because they're Christians. A mãe diz, eles riem dos meus filhos na escola porque eles são crentes. It seems to me it's a very sad life if no one ever laughs at us. Para mim, me parece que é uma vida muito triste se ninguém se ri de nós. Jesus says, blessed are you when men laugh at you. Porque Jesus diz, bem-aventurados sois quando eles riem de vocês. Paul says, verse 13, we are slandered. Paulo diz no versículo 13, nós somos caluniados. You know that? The sort of innuendo that goes around a successful, honest Christian. Você sabe aquilo que acontece quando um crente é bem sucedido e as pessoas começam a inventar histórias sobre essa pessoa? Do you know the company? Have you seen the company he keeps? A pessoa começa a dizer, você já viu com quem ele está andando? Have you seen that it's those wealthy old ladies? He's always going to their houses. Have you noticed? Você já reparou que ele está sempre na casa daquelas senhoras que têm muito dinheiro? Have you noticed that he's always hanging around little children? Você já percebeu que ele está sempre com crianças? He looks poor, doesn't he? But you can't judge by appearances. Ele parece pobre, não é mesmo? Mas, na verdade, a gente não pode julgar ninguém pela aparência. Have you ever asked why he's in trouble wherever he goes? Você já se perguntou por que é que ele está sempre encrencado onde quer que ele pise? So you get the slander. Então aí você começa a ser caluniado. And the knives go in. E as pessoas simples entram nessa calúnia. Paul says, we answer kindly. Paulo diz, nós procuramos conciliação. We keep sweet. Nós nos mantemos doces na nossa resposta. We say, I'm going to this person's house now, and I'm taking somebody with me. Or we say, when we pick up girls and bring them to the services, we always have another man with us. Nós simplesmente respondemos, olha, nós estamos indo para a casa daquela pessoa, mas nós estamos levando alguém conosco. Ou então, se nós pegamos aquela menininha para levar ao culto, sempre tem um outro adulto conosco. We answer kindly. Nós respondemos com gentileza. Jesus says anybody can be kind to those who are kind to them. Jesus disse, qualquer um consegue ser gentil com aqueles que são gentis com ele. We are kind to those who slander us. Nós somos gentios com aqueles que nos caluniam.
We ask for God's blessing on those who curse us. Nós pedimos a bênção de Deus sobre aqueles que nos amaldiçoam. We endure persecution. Nós suportamos a perseguição. You see, that's what God does in Christ on Calvary. É o que Deus fez em Cristo no Calvário. Jesus enduring it all for us. Jesus suportando tudo por nós. Jesus praying for those who are hurting him so much. Jesus orando por aqueles que estavam machucando a Ele tão profundamente. So regardless of what those people deserve, I give myself for them. Então, a despeito do que aquelas pessoas merecem, eu me dou por elas. I visit them. Eu as visito. I pray for them. Eu oro por elas. I try and help them. Eu procuro ajudá-las. Here's a man dying of AIDS. I bring him food. Há um homem morrendo de AIDS e eu lhe trago comida. Because there on Calvary, God is loving people like that. Porque no Calvário Deus está amando pessoas assim. In all its hatred, in all its moral pollution. Em toda a sua parte odiosa, em toda a sua poluição moral. And we are just the same. The Christian is just like God. E o cristão é igualzinho, ele é como Deus. Here's a chance for me to be like Jesus Christ. Aqui há uma oportunidade para eu ser igual a Jesus Cristo. You see, it doesn't matter if my own reputation is suffering. Não importa se a minha reputação está sofrendo com isso. How important is it to defend myself? Qual é a importância de me defender a mim mesmo? The glory of God is not at stake. Não é a glória de Deus que está sendo julgada aqui. My family reputation is not at stake. A reputação da minha família não está em jogo. Nothing is hurt except my feelings. Não há nada sendo ferido a não ser os meus sentimentos. I cannot retaliate. Eu não posso retaliar. I'm not concerned about defending myself. Eu não estou preocupado em me defender. The day will reveal it all. O dia do Senhor haverá de revelar tudo isso. Now there are things that we've got to defend with our lives. Agora há coisas que nós temos que defender com as nossas vidas. We defend the truth. Nós defendemos a verdade. We defend the Christian church. Nós defendemos a igreja cristã. We defend the weak brother. Nós defendemos um irmão fraco. All that we must do. Tudo isso nós precisamos fazer. But to defend ourselves, our name, our reputation. Mas defendermos a nós mesmos, o nosso nome, a nossa reputação. Paul says, when we are cursed, we bless. Paulo diz, quando nós somos injuriados, nós abençoamos. When we are persecuted, we endure it. Quando nós somos perseguidos, nós suportamos. When we are slandered, we answer kindly. Quando caluniados, nós procuramos conciliação. Paul had many rights. Paulo teve muito direito. He had the right to get married. Ele tinha o direito de se casar. He had the right to be supported by the Corinthians. Ele tinha o direito de ser sustentado pela igreja de Corinto. He had the right to be respected as an apostle. Ele tinha o direito de ser respeitado como apóstolo. But he never insisted on those rights. Mas ele jamais insistiu nesses direitos. And he was content if God put him at the back of the procession, that's where he would be. E ele estava contente de estar ao fundo da procissão se Deus ali o colocara, porque era o lugar para ele estar. This is the divine way of building the church of Jesus Christ. Esta é a maneira divina de se edificar a igreja de Cristo. This is the way the kingdom of God spreads. É assim que o reino de Deus se espalha. This is Philippians chapter 2. Isto aqui é Filipenses capítulo 2. He made himself nothing. Ele se fez em nada. He took the nature of a slave. Ele assumiu a natureza de servo, a forma de servo. He humbled himself. Ele se humilhou. He became obedient to death, Ele se even tornou the death of the cross. obediente até a morte, morte de cruz. Therefore, portanto, he made himself nothing, therefore God exalted him. Ele se fez nada, portanto Deus o exaltou. He took the nature of a slave, therefore God gave him a name that's above every name. Ele assumiu sobre si a forma de servo, por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. He humbled himself, therefore every knee will bow to him. Ele se humilhou, portanto todo joelho há de se dobrar a ele. He became obedient to death, therefore every tongue will confess he's Lord. Ele se tornou obediente até a morte, portanto toda língua confessará o seu nome. Glory comes through humbling. A glória vem através da humilhação. That's how Christ saves. É assim que Cristo salva. That's how he brings men to God. É assim que ele traz os homens a Deus. A man dies. Um homem morre. A man accepts the
torment and the hatred. O homem aceita o tormento, o ódio. And in that way God is E glorified. naquilo Deus é glorificado. You remember when Paul and Silas first went to Europe? Você se lembra quando Paulo e Silas foram a primeira vez para a Europa? They came into Philippi. Eles chegaram a Filipos. No massive publicity campaign. Não havia nenhuma campanha massiva de publicidade indo à frente deles. In fact, as soon as they were there was trouble from their message. Aliás, logo que eles chegaram, começou a haver problemas por causa da mensagem que pregavam. Immediately they're put at the back of the procession. Imediatamente foram postos no final da procissão. They're whipped. Foram açoitados. They're thrown into prison. Foram atirados na Their cadeia. feet are in the stocks. Estão com os pés presos ao tronco. That's how they end that first day in Philippi. Foi o final do primeiro dia deles passado em Filipos. The apostle is just like his Lord. O apóstolo é como o seu Senhor. That is how Philippi was won for Christ. Foi assim que Filipos foi ganha para Cristo. That's how Europe became Christian. Foi assim que a Europa se tornou cristã. The battle was won in that torment that they bravely endured for Jesus' sake. A batalha foi ganha naquele tormento que eles bravamente suportaram por amor a Jesus Cristo. And that's why he sings at midnight with Silas. É por isso que à meia-noite ele está cantando louvores com Silas. Because they know they've got the victory. Porque eles sabem que a vitória já foi So the garantida. next day, a Roman soldier gives up following the emperor to follow the Lord Jesus Christ. Então no dia seguinte, um soldado romano desiste de seguir o imperador romano para seguir a Jesus Cristo. We often say to one another, how are things going? Nós temos que dizer um para o outro, como é que andam as coisas? And we should say, well, you know, I was starting to move up the procession to the top. Aí nós costumamos dizer, bem, eu estava até começando a ir mais para frente na procissão. God was very good to me and he put me back at the end of the procession Mas again. Deus foi muito bom comigo e Ele me colocou de volta no fundo da procissão. I was getting a bit fed up of that company at the end of the queue and I wanted to walk with the kings. Eu estava começando a me encher daquela companhia das pessoas no final da procissão, eu queria a companhia dos reis. But then God was so good and he put me back at the end E again. Deus foi tão bonzinho que Ele me botou de volta no final de novo. The servant is to be like his master. O servo tem que ser como o seu Senhor. Alan Gardner was one of the first missionaries to come to South America. He went to Tierra del Fuego. Alan Gardner foi um dos primeiros mensageiros missionários à América Latina. Ele foi para a Terra do Fogo. His boat is wrecked O seu barco naufragou. and he's got no food. Ele não tem comida. He's dying and on the beach there in Tierra del Fuego and he's writing in his diary. Ele está morrendo de fome. Então ali na praia, na Terra do Fogo, ele está escrevendo no seu diário. He's thanking God for the privilege of living and dying for Jesus Ele Christ. está agradecendo a Deus pelo privilégio de viver e morrer por And he's Cristo. expressing his confidence now that South America has been won for Christ because here are his servants ready to lay down their lives E for ele his está sake. expressando a sua confiança a Deus porque a América do Sul foi ganha para Cristo, porque havia servos dispostos a entregar as suas vidas por amor do seu mestre. Verse 14, I am preaching this not to shame you, Ele, but to warn you. ele diz no versículo 14, eu não escrevo essas coisas para envergonhar vocês, mas para admoestá-los. Verse 16, I urge you to imitate Paul. Versículo 16, admoesto-vos a que me sejais meus imitadores. Verse 20, for the kingdom of God is a matter of power. Porque o reino de Deus, versículo 20, consiste não em palavra, mas em poder. Let us pray. Vamos orar. We beseech thee, loving Heavenly Father, when the flesh finds it so hard to be followers of a crucified Savior, Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que quando a nossa carne acha tão difícil nós seguirmos de perto o Senhor como nosso Salvador. that we will look again to Him who died for us Que nós possamos nessa hora contemplar aquele que morreu por and nós. find strength from His Spirit to follow Him closely. E que possamos achar força do seu Espírito para segui-lo de perto. And we pray through the sufferings of the church here, a great turning to God will happen E in nós Brazil. oramos, ó Pai, que através do sofrimento da tua igreja aqui, uma grande volta ao Senhor ocorra nesta pátria. All to the glory of Jesus' name. Tudo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amen. Amém.